Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando agora por aqui, se você é novo, eu já vou me apresentar. Meu nome é Bruna Caldati, eu sou arquiteta, tenho um escritório aqui em Curitiba, onde a gente é especialista em projetos de interiores. Eu também tenho um curso para arquitetos e designers que chama Projetando a Marcenaria, onde a gente vai do absoluto zero até o detalhamento completo do projeto. Você aí já deve ter se perguntado, qual o melhor MDF para utilizar em um projeto de cozinha? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar vários acabamentos de MDF e qual eu considero o melhor acabamento para utilizar em projetos de cozinha. Bruna, então no vídeo de hoje você vai falar sobre o MDF Ultra, que é aquele MDF resistente à umidade, que em alguns projetos de cozinha é mais interessante utilizar esse tipo de material? Não, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os acabamentos da melamina do MDF. Para caso você ainda não saiba, o MDF é essa composição aqui, ó, do meio dessa chapa, que ele vai receber um acabamento melamínico, que é essa parte do acabamento, essa impressão aqui em cima do MDF, que vai depender ali, tem diversos acabamentos, fosco, com trama, com brilho. A gente vai conversar sobre eles aqui nesse vídeo. Se você quer um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre o MDF convencional e o MDF Ultra, falando ali sobre essa questão de diferença, será que é totalmente resistente à água, resistente à umidade? Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse material, comenta aqui nesse vídeo, hashtag quero vídeo ultra, que eu vou entender que você quer um vídeo falando sobre isso aqui no canal. E aproveitando que você está aqui, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que sempre que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avise para você não perder nenhum vídeo. Primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é que, independente do ambiente, se é uma cozinha, se é uma lavanderia, um quarto, um banheiro, a gente precisa entender quem é o cliente, qual é o uso que esse ambiente terá, para que a gente realmente faça escolhas corretas dentro do projeto. Além disso, a gente precisa também ter conhecimento e domínio de todos os materiais e a diferença entre eles, para que a gente possa fazer uma conexão entre o uso que esse cliente vai dar para o espaço e o melhor material para ele. Entendendo isso, aí sim a gente pode partir para as escolhas estéticas e funcionais para esse ambiente, que no caso a gente vai falar de um projeto de cozinha. Então vamos lá, agora eu vou te mostrar os principais acabamentos da melamina do MDF, para que depois eu te conte qual é o meu acabamento favorito. Entendendo que o MDF é essa parte aqui, ó, do meio da chapa, e o acabamento aqui em cima é um acabamento melamínico que vai ser prensado nessa chapa para ter ali uma reprodução de uma madeira, uma reprodução de uma pedra, uma reprodução de um tecido, ou então simplesmente uma cor sólida. A gente vai ter várias possibilidades de acabamento para essa melamina. Falando aqui do que é mais convencional do MDF, a gente vai ter o MDF que vai remeter, que vai reproduzir uma madeira. Nessa ideia de reprodução de madeiras, a gente vai ter N possibilidades, N acabamentos, desde acabamentos que são mais lisos, como por exemplo esse que é o Itapuã, que coincidentemente eu utilizo bastante nos meus projetos, mas que a gente também tem uma traminha, uma ideia realmente de onde a gente tem a reprodução dos veios da madeira, a gente também tem uma textura. Então, esse acabamento melamínico recebe uma prensa para realmente ficar com essas marcações e se chegar muito mais próximo de uma madeira de verdade, de uma lâmina de madeira natural, de uma madeira maciça, enfim, que o MDF pode chegar. Então, além do MDF poder ter ali uma reprodução de uma madeira, de um MDF realmente com tom amadeirado, que vai trazer um aconchego, que vai trazer um calor para esse ambiente, a gente também tem as mais variadas possibilidades de impressão para essa melamina, como, por exemplo, uma reprodução de um tecido como esse aqui. Ou então de um mármore, de um granito, de uma pedra, enfim, a gente tem várias possibilidades para essa reprodução, como, por exemplo, esse MDF aqui, que vai realmente reproduzir a ideia de uma pedra. Aqui atrás, no meu fundo, eu tenho um MDF que traz essa reprodução de uma pedra também. Aqui um MDF que traz essa reprodução de uma madeira. Então, aqui a gente tem os MDFs, os acabamentos que trazem ali uma reprodução, tanto da madeira,
esse, do tecido ou então de uma pedra. O que é importante a gente sempre analisar no momento de escolher qual é o melhor material, principalmente nesse efeito. Nessa parte de reprodução dos materiais, a gente vai ter, na maioria dos casos, uma textura, que vai ser uma textura que vai somar com essa impressão, seja na impressão da madeira ou então na impressão aqui do próprio tecido, para chegar ali muito próximo do material natural, do material realmente ali do tecido ou da madeira, enfim, até mesmo da pedra a gente tem casos com essa textura. Então, além desses acabamentos da melamina, que vai reproduzir uma madeira, um tecido, uma pedra, a gente vai ter também as cores sólidas, que a gente vai ter ali várias possibilidades de acabamento. Entre elas, o acabamento que vai reproduzir, que vai imitar ali uma laca. Para quem não sabe, a laca é aquele efeito de pintura no MDF, que pode ser o acabamento fosco, acabamento acetinado, metalizado, ou então a laca brilho, que é aquele efeito realmente de um brilho ali no acabamento, como, por exemplo, a linha Cristalo, que a gente tem, que é uma linha que vai reproduzir esse MDF laqueado, esse acabamento da laca, que é esse aqui. Se vocês analisarem, a gente tem um certo reflexo. Esse é o efeito justamente da laca. É um acabamento que eu gosto bastante de utilizar, eu acho que traz uma sofisticação, porém a gente precisa cuidar muito bem onde a gente vai estar especificando. Pelo fato de ter esse brilho, esse é um material, é um acabamento melamínico que vai acabar marcando mais possíveis acidentes, como riscos. Imagina numa cozinha, se a gente está falando ali de um manuseio de facas, enfim, se acabar riscando isso aqui, vai marcar muito mais um acabamento laqueado, um acabamento brilho, do que um acabamento trama, que aqui eu vou falar para vocês que esse é o meu acabamento favorito para quando a gente está falando de cozinhas. Por quê? Porque a gente vai ter uma cozinha mais neutra, uma cozinha com um tom liso, onde a gente pode realmente utilizar no todo dessa cozinha como uma base, um acabamento trama, que é um acabamento sólido, mas que tem aqui, ó, fazer um barulhinho para vocês sentirem, ó. Ele tem essa trama que faz com que eu goste muito desse tipo de acabamento para quando a gente está falando de projetos de cozinha. Por quê? Porque a gente pode utilizar isso como uma base e trazer um acabamento madeirado para detalhes, para nichos, para um acabamento diferenciado, não vai pesar tanto. Eu gosto muito desse acabamento com trama também, porque ao contrário do que a maioria das pessoas acha, esse MDF vai ser o melhor MDF para manutenção, principalmente para quando a gente está falando ali de cozinhas, que a gente vai se preocupar o quê? Com riscos, com gordura, principalmente nessa questão da limpeza. Então, olha só, vamos comparar aqui um MDF, que a gente tem um MDF sólido com trama e um MDF sólido fosco. Aqui tá no branco, mas a gente tem aqui em várias cores também. Se a gente compara um MDF, um acabamento que tenha uma trama com um MDF fosco, eu vou mostrar aqui para vocês agora na prática essa diferença. Não necessariamente somente o MDF fosco é mais frágil a riscos, a realmente essa parte de dificuldade na limpeza. Uma tinta fosca também vai marcar mais os riscos, assim como o MDF, tá? Então tem que cuidar também com a tinta fosca que vai lá na parede, mas isso é assunto para outro vídeo. Então olha só, imaginem que a gente tem uma cozinha. É um ambiente que a gente vai ter um fluxo muito maior de abrir gavetas, enfim. Eu, Bruna, sempre tô com esmalte forte, um esmalte vermelho, um esmalte rosa, azul, enfim, a cor que for, diferente ali de um MDF clarinho. E isso é o principal cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando de MDFs com acabamento foscos na cozinha. Vamos lá, tô com um esmalte aqui que é rosa, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um MDF branco. Imaginem que eu tô abrindo uma gaveta. É comum que a unha realmente encoste aqui nessa frente dessa gaveta, nessa frente da chapa. Eu vou mostrar o que acontece se a gente simplesmente riscar, passar essa unha com esmalte aqui num acabamento de MDF fosco. Vamos lá. Vamos ver o resultado dessa passada de unha aqui nesse MDF? Olha só, agora vocês conseguem analisar que como ficaria um MDF fosco se ele for utilizado realmente em uma cozinha. Então, não necessariamente o MDF que tem um acabamento com trama
vai ser o MDF que tem mais dificuldade para limpeza. Muito pelo contrário. Se você me perguntar se eu prefiro um MDF fosco, que aparentemente vai ser mais fácil para manutenção em relação ao MDF trama, eu com certeza vou preferir algum MDF que tenha algum tipo de trama, algum tipo de relevo. Por quê? Porque esse acabamento justamente dessa trama não deixa pegar qualquer tipo de risco de esmalte ou então gordura, alguma questão assim, marca de dedo, que é uma questão que a gente tem com muito problema quando a gente está falando de MDF fosco, principalmente quando a gente está falando de uma cor. Imagine uma cozinha num tom de cinza, um tom grafite. É uma cozinha que vai ficar com todas as marcas de dedo ali que a gente está cozinhando, fica com um pouco de gordura na mão, enfim, vai marcar qualquer tipo de pega, de gordura de mão, de riscos, enfim. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de acabamento para cozinhas. Então, já falando qual é o meu acabamento favorito para projetos de cozinha, é o MDF com acabamento melamínico que tem algum tipo de trama, que tem algum tipo de relevo, porque ele vai ser muito mais fácil para manutenção e muito mais fácil ali para essa limpeza do dia a dia de uma cozinha. Bruno, então isso quer dizer que eu não posso usar no meu projeto de cozinha um MDF com um acabamento ali que remeta a uma laca, um acabamento alto brilho? Claro que pode. O que eu costumo fazer nos projetos é trazer esse equilíbrio, entender o que vai ficar bacana, tanto para esse acabamento mais estético, mas também aliando com essa parte funcional. Vou colocar aqui uma foto de um projeto onde a gente utilizou, inclusive, esse MDF aqui, que, para quem ainda não percebeu, é a mesma cor, tá? A diferença é que esse tá no acabamento trama e esse tá no acabamento cristal. Eu adoro utilizar e fazer essa composição. A gente utilizou na parte inferior, onde vai ter realmente mais contato com essa parte de facas, panelas, pode bater, enfim, um MDF que tem um acabamento trama, e no armário aéreo a gente utilizou o acabamento alto brilho, esse acabamento cristalo, que justamente faz essa composição, traz esse charme para esse projeto de cozinha, mas ainda assim a gente tem esse cuidado com essa questão mais técnica de trazer realmente uma facilidade para o dia a dia dessa manutenção dessa cozinha. Além disso, é muito comum hoje a gente ter um projeto onde a gente tem todos os ambientes integrados, principalmente a área de sala, sala de jantar, cozinha, enfim. O que a gente faz normalmente? A gente utiliza um acabamento trama nos armários da cozinha e, se possível, a mesma cor no acabamento laca. Então, se a gente quer trazer esse charme, essa diferença de materiais, mas mantendo ali essa mesma paleta, essa mesma cor, sim, é possível a gente ter um tipo de acabamento ali no ambiente de cozinha e trazer um acabamento diferente no mesmo tom para essa parte de sala, sala de jantar. E, além disso, é claro, trazer para os detalhes o acabamento madeirado, que vai trazer ali o aconchego, vai trazer um calorzinho para esse ambiente, e por que não também trazer ali uma reprodução de uma pedra, de um tecido, vai depender ali do projeto. E aí, me conta, já conhecia todos esses acabamentos que a gente tem para essa melamina do MDF, a diferença entre eles, realmente qual é esse melhor material para projetos de cozinha? Me conta aqui nos comentários qual o teu acabamento favorito para os projetos de cozinha. E se você que está vendo esse vídeo é arquiteto, designer de interiores ou então engenheiro civil e deseja se especializar em projetos de marcenaria, eu tenho o meu curso Projetando a Marcenaria que está ali com as inscrições encerradas, mas você pode entrar na lista de espera. No Projetando, a gente vai do absoluto zero até o detalhamento completo do projeto, passando por todos os materiais, ferragens, acessórios, como usar, a gente tem checklist de cada um dos ambientes, o que detalhar, como detalhar, qual o melhor material para cada um dos ambientes, a gente passa por todos os projetos de um ambiente, de um apartamento inteiro, enfim, é realmente uma formação em projetos de detalhamento de marcenaria. Você pode entrar na lista de espera no link que está na descrição desse vídeo, e se você ainda não me segue lá no meu Instagram, corre lá, @BrunaCaldatiArquiteta e me manda no direct, #vim do YouTube, eu vou adorar ver você lá. Um beijo e vejo você no próximo vídeo.